pessoal, bom dia. Hoje nosso conteúdo de geografia, tá? Vamos continuar. E hoje nós vamos falar sobre os rios nas paisagens do nosso município, né? Eles têm características variadas, de acordo com as formas de relevo, e eles também variam na quantidade de água que possuem, no tamanho, tá? Em formas de relevos que possuem elevações, a água ela possui deslocamento com maior rapidez, tá? E mais força. Exemplo, num lugar plano já vai ser de outra forma. Se eu despejar água num lugar onde ele está inclinado, ele vai descer com mais rapidez e também com mais força, tá? Nesses locais onde os rios, onde as águas existe a presença de grandes desníveis, é comum a gente encontrar cachoeiras ou corredeiras, como mostra aí na imagem da página 300, tá? Vocês observem a primeira imagem, ela possui uma queda d'água. Esse rio aí, ele tem um relevo com desnível e ele forma uma cachoeira, tá? Já as águas dos rios percorrem formas planas, eles geralmente são sinuosos, ou seja, eles possuem muitas curvas. Observem a segunda imagem, que vocês vão observar essa formação. Eles são diferentes também na questão do volume de água que possuem e também que possuem pouco volume, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Na nossa cidade, o único rio que nós possuímos é o rio Ipojuca e ele encontra-se poluído, né? Ele não tem nenhuma forma de vida. Antigamente, logo quando começou a ser formada a nossa cidade, as pessoas usavam a água do rio para os seus afazeres domésticos, tanto para beber, cozinhar, lavar. E essa água ela servia, mas conforme a cidade foi crescendo e foi tendo um maior número de habitantes, os esgotos que foram começando a serem encanados, eles começaram a ser jogados no rio e isso causou a poluição do rio, tá bom? Aí tem uma atividade na página 301, onde vocês vão marcar algumas características de cada rio, tá? Vocês vão dizer se ele é um rio que possui que tem corredeiras, se as águas correm com lentidão, se ele está em um lugar plano. Vocês observem bem a imagem para poder fazer essa marcação. Na 302 e na 303, nós vamos encontrar as partes do rio, né? A primeira imagem, ela vai mostrar a nascente ou cabeceira. Essa parte é onde eles começam a ser formados, né? É onde se forma o rio, é o que dá início ao rio, é a nascente. Essa nascente aí é do rio Olho d'Água, em Mato Grosso do Sul. Às vezes, aí nós vemos uma nascente até grande, mas às vezes é só um fiozinho de água no começo, no alto de uma montanha, dependendo do lugar. Ela é pequenininha, porém onde chega na parte do leito, onde vai começando o afluente dele, ele começa a crescer e ele se torna enorme, como é o caso do Rio Amazonas. Na nascente é um lugar pequenininho, fiozinho, pouca quantidade de água. Porém, onde ele vai se formar, onde tem a profundidade dele, é que nós podemos ver a proporção, a grande quantidade de água que ele consegue acumular, tá? Primeira parte que nós vimos, nascente ou cabeceira, que é onde o rio nasce. Leito é a segunda parte que nós podemos observar aí, é por onde a água dele flui, por onde ela passa, tá? É o percurso que esse rio faz.
Na página 303, nós vamos ver a parte da margem, que é essa parte de terra que fica dos lados, tá? De cada lado nós vamos encontrar a margem, de um lado e do outro. E nela também encontramos matas ciliares. A mata ciliar, vocês podem observar aí que é essa vegetação que fica dos lados, tá? E elas servem de proteção para os cursos de água. Que proteção ela pode oferecer? É importante preservar a mata ciliar porque elas vão proteger de outros cursos de água e também com problemas, como é o caso do assoreamento. Assoreamento, os rios que não possuem a mata ciliar, quando é período de chuva, a terra que há deslocamento, principalmente em lugares onde possuem morros, essa terra que vai descer dos morros, elas vão cair dentro do leito do rio. E ele vai perdendo profundidade, tá? Assoreamento é o acúmulo de dejetos que caem, de árvores, de areia, que caem conforme o período de chuvas, tá? Porque eles vão derrubando esses produtos, esses materiais, esses resíduos dentro do rio e vai causando assoreamento. Eu não sei se vocês já observaram que às vezes aí no jornal diz assim, tá fazendo a limpeza do rio Ipojuca. Por que é necessário fazer essa limpeza? Não é para que a água fique limpa, mas é para retirar o lixo que o pessoal coloca e joga em suas margens e causam assoreamento. Ele perde profundidade. Quando ele perde profundidade, que a chuva é muito forte, que ele aumenta o nível da água e ela começa a passar por cima da ponte, essa água vai começar a invadir as casas das pessoas. Por isso que é necessário fazer essa limpeza, tá certo? É a parte da margem. Margem é a porção de terra que fica de cada lado do rio. E, geralmente, nas margens é onde nós encontramos a mata ciliar. As raízes dessas plantas e os troncos evitam que, com a chuva, caiam lixo ou materiais de outras plantas, algumas árvores que caíram, que morreram, que foram derrubadas, e até mesmo produtos que vêm das plantações. Eles servem de proteção. Já foz ou desembocadura é onde o rio despeja suas águas, que seja no oceano ou em outro rio. Foz é quando o rio é o local onde o rio vai despejar as suas águas em outro rio ou no oceano. Lá embaixo, na página 303, vocês vão ver a parte do afluente, que é aquele que recebe, né, as águas de outro rio, né? Ele vai despejar. O encontro dessas águas é chamado de afluente, certo? Lá na 304, tem algumas questões para que vocês respondam sobre as partes do rio que nós vimos agora, que é quais são as partes? Nascente, leito, margem, foz e afluente, tá? Aí na 305, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desses rios, né? Nós precisamos de água para várias atividades do nosso dia a dia, tomar banho, lavar roupa, lavar a louça, entre outras atividades. E elas são aproveitadas também no cultivo, né? Na região onde há plantações, é necessário para fazer a aguação dessas plantas. Eles também são utilizados para o abastecimento das casas no uso industrial, pecuário e agrícola. No nosso país, existe uma grande quantidade de rios e eles são grandes. Alguns deles são profundos e volumosos. E essas características, elas favorecem a utilização na atividade de grande importância da sociedade, como é o caso da geração de energia. Nas grandes represas, elas são construídas para gerar energia para o uso doméstico, não é? Não foi nesse livro, eu acredito que foi no primeiro, que nós vimos que a produção de energia elétrica, ela é através
da força da água. E para isso é necessário a construção de represas. A força da água vai fazer com que algumas turbinas elas movimentem e com isso produzam energia, que é a energia que nós utilizamos para acender a luz, para iluminar a nossa casa e a cidade, tá certo? E isso é uma grande necessidade nossa e ela vem através da água. Por isso que é tão necessário também que haja conscientização das pessoas para a preservação dos nossos rios, certo? Aí vocês vão encontrar algumas atividades na primeira, ó. Tem as pessoas de comunidades litorâneas, que elas vivem da pesca, né? É de onde elas retiram o alimento e sustento para suas famílias. Também a segunda imagem já é uma área rural, a água está sendo utilizada para fazer irrigação das plantações. Na 306, nós vamos ver a geração de energia elétrica, aí tem uma barragem de uma usina hidrelétrica. Na outra imagem, nós vemos ele sendo utilizado como vias de transportes, certo? Onde o acesso é difícil, geralmente ele é feito através de navios. Nós também vemos o uso dos rios como um lazer, né? Praticando atividades esportivas como mergulho, canoagem, entre outros. Tem mais algumas atividades na 307 e na 308 e vocês, com qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem, tá bom? Beijo para vocês!